bate-papo de agora é com a Paula Pimenta e com a Bruna Vieira. Elas são um fenômeno do público jovem, grandes influenciadoras digitais. A Paula escreveu mais de 20 títulos, possui mais de 2 milhões de exemplares vendidos e teve suas obras publicadas em diversos países como Espanha, Itália, Portugal e toda a América Latina. A Paula foi escolhida pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes em 2012 e em 2014 foi a autora que mais vendeu livros no Brasil, segundo o ranking da Publish News. A Bruna é empresária, blogueira, youtuber, podcaster e escritora best-seller. Ela começou a carreira dela fazendo posts que foram tendo sucesso, a audiência cresceu e explodiu. Ela se tornou colunista fixa da revista Capricho e hoje é seguida por milhares de leitores e fãs pelas redes sociais. Com vocês, Paula Pimenta e Bruna Vieira. Oi, meninas! Oi. Tudo bem com vocês? Tudo bom, e você? Prazer receber vocês aqui na FLIR, tá? Vamos começar falando sobre esse sucesso de vocês entre o público, né? O público jovem, sucesso nas redes sociais, livros por aí, além de formar novos leitores, né, vocês também acabaram se tornando um exemplo até mesmo para formar novos autores. Queria que cada uma de vocês começasse aí contando como foi que começaram a escrever e como foi publicar os seus livros. Vamos começar então pela Paula. Bom, eu gosto de escrever desde criança. E o meu primeiro livro publicado foi em 2001, foi um livro de poemas. E foi realmente assim, uma autopublicação mesmo. Meu pai que patrocinou a publicação e tal, só porque ele queria ter um apanhado dos meus poemas, né? Então, foi depois que eu lancei fazendo meu filme em 2008. Eu demorei para conseguir escrever um romance. Já escrevia crônicas, já era colunista de um site de crônicas. E eu queria muito escrever um romance. E eu já tinha vários começados e largados. Quando eu consegui escrever, fazendo meu filme e publicar, que eu vi que o que eu mais gostava de escrever mesmo era um romance. Então, foi assim que eu comecei mesmo a ficar conhecida como escritora, foi a partir do fazendo meu filme. Depois, aquele meu livro de poemas lá de trás, a minha editora republicou ele a pedido dos leitores também. Então, foi assim que tudo começou, foi com fazer meu filme, que eu realmente comecei a me ver como uma escritora profissional mesmo. Quando eu já estava lá pelo Fazendo Meu Filme 3, eu larguei as outras coisas que eu fazia, eu sou formada em publicidade, eu dava aula de música também. Olha. Então, eu larguei tudo para me dedicar à escrita mesmo, foi a partir do Fazendo Meu Filme 3. Bacana. Bruna, conta então a sua história um pouquinho para a gente. Tá bom. Eu fui uma adolescente muito tímida, e eu tinha muita dificuldade em me expressar na escola, então, assim, eu nunca levantava a mão para perguntar nada, eu não tinha muitos amigos, e foi nessa época que minha mãe comprou um computador lá para casa, para mim e para meu irmão, e foi quando eu descobri que eu poderia usar a internet a meu favor. Então, eu criei, algum tempo depois, um blog chamado Depois dos 15, e nesse blog eu escrevia crônicas sobre o que eu estava sentindo, sobre as coisas que eu gostava, e foi ali que eu descobri que eu tenho uma voz e que na internet, naquele momento, era um pouco mais fácil usá-la. E depois de um tempo, a editora conheceu o meu blog. É legal falar isso porque foi através da indicação da minha professora de história, que é amiga da dona da editora, que é a mesma editora da Paula. Então, elas comentam, ela fala, eu tenho uma aluna que escreve muito bem. E aí foi assim que eles me conheceram, me convidaram para publicar o primeiro livro. Foi muito legal, Depois dos 15, que eu tenho o mesmo nome do meu blog. Então, nós pegamos alguns posts que se transformaram, né, a gente arrumou alguns para virarem crônicas. E é um livro muito especial, assim, porque foi o livro que me fez entender que eu poderia ser uma autora um dia. Então, depois dos 15, aí depois eu não parei. Daí eu lancei livro de romance, conto, e agora eu vou lançar um de poesia. Olha, sempre com plano, sempre com novos planos, né? Quando começa, vai longe, né, Bruna? É isso. Isso aí, legal. Agora, Paula, você falou sobre o Fazendo Meu Filme 1, né? O que isso representou para você na sua carreira? Bom, Fazendo Meu Filme 1 é o meu livro mais querido, eu acho, talvez não só por mim, mas pelas leitoras até hoje também, ainda é o meu livro mais vendido, né? Mais de 20 livros depois, ele continua, né, fazendo, assim, muito popular entre as minhas leitoras.
Foi meu primeiro romance mesmo, foi ele que mudou minha vida, foi a partir dele, né, que eu realizei meu sonho de ser escritora. Então, para mim, ele representa tudo, ele mudou minha vida completamente. Eu escrevi o Fazendo Meu Filme 1, é um pouquinho baseado na minha própria história, eu tenho ele aqui também. Legal. Inclusive, Por que você acha que ele fez tanto sucesso entre as suas leitoras? Eu acho que ele é muito real, sabe? Como eu disse, eu escrevi ele um pouquinho baseado nas coisas que eu vivi. Eu também fiz intercâmbio. Eu gostava do meu amigo na época. Então, assim, é muito pessoal o livro. E eu acho que todo adolescente tem os mesmos sentimentos, as mesmas descobertas. Então, assim, como foi uma coisa tão real escrever esse livro, foi como se eu estivesse voltando no tempo ao escrever ele, que eu acho que acaba atingindo os adolescentes de hoje também. Eu descobri que muda a geração, mas muda assim a moda, a trilha sonora, né? Mas assim, os sentimentos e as descobertas dos adolescentes são a mesma em qualquer época. Então, assim, atinge os adolescentes de hoje, atinge as minhas amigas que viveram, né, essas coisas comigo. Falar que eu sou leitora da Paula, que é amiga, mas eu também sou leitora dela, e eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio para Brighton, quando eu descobri a história. E para mim, foi assim, ela entrou dentro da minha cabeça e parecia que eu estava viajando junto. Eu acho que uma das coisas mais legais do romance é que o sonho de todo adolescente é fazer um intercâmbio, é conhecer outro país, é viver uma aventura, tipo, se apaixonar e tal, e você vive isso junto com a personagem. Então, é tipo viver uma outra vida que não é a sua lendo um livro. Olha, que legal. E, Paulo, olha só, fala um pouco para a gente das experiências vividas aí com seus fãs, que você conquistou. Tem alguma história legal para contar com relação aos seus fãs? Tem uma coisa, até inclusive a ver com o intercâmbio, que nem a Bruna falou. Depois que eu já estava com vários livros, já tinha o Fazendo Meu Filme, Minha Vida Fora de Série, vários outros até, eu fui procurada por uma agência de intercâmbio para perguntar se eu não gostaria de fazer intercâmbios com as minhas leitoras, indo nos lugares dos meus livros. Então, isso foi uma coisa assim, muito emocionante, né? Porque o intercâmbio da Fanny é em Brighton, exatamente, né? O que a Bruna falou. Então, eu ir a Brighton com as minhas leitoras foi uma sensação assim, sabe? Parecia surreal, assim, como se não fosse, se eu estivesse num filme mesmo. Elas ficavam te perguntando coisas, Paula? Elas ficavam te perguntando coisas, tipo assim, aqui é o pier, mas aonde foi que aconteceu tal coisa? Elas nem perguntavam, eu já saía falando, foi aqui que o Christian beijou a Fanny, que eu passo, que aqui não sei o quê, foi aqui, sabe, é muito legal. E depois eu fiz outros também, a gente foi para Los Angeles, onde que a Fanny faz faculdade, também a gente foi visitar a faculdade da Fanny. Então, assim, foi uma coisa assim, muito legal esses intercâmbios. Depois eu fiz um também para Toronto, que inspirou Minha Vida Fora de Série 4. Eu fui para fazer pesquisa com as leitoras, aí foi diferente, elas participaram do processo de pesquisa para o livro. Então, também foi muito interessante. Eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, inesperadas da minha carreira foi isso, poder visitar os cenários dos meus livros com os leitores. Legal. Bruna, conta você agora para a gente, então, da sua relação com os seus fãs. Aproveita para falar também um pouquinho, né, do Depois dos 15. Tá bom. Bom, quando eu criei o blog, eu ainda era adolescente, eu tinha 14 para 15 anos, então todas essas descobertas que a Paula descreveu, eu vivi escrevendo e compartilhando na internet. E eu acho que isso potencializou um pouco algumas coisas. E eu sinto que tem essa conexão com as leitoras porque elas cresceram junto comigo. Enquanto eu vivia e escrevia sobre, elas liam e concordavam e comentavam. E aí agora passou-se 12 anos desde que eu criei o blog. Então, crescer junto com a audiência é uma coisa muito mágica. Assim, eu encontro com as leitoras na rua e é como se eu estivesse encontrando uma amiga, porque elas cresceram comigo, elas sabem das coisas que eu senti, às vezes até mais que a própria família, para quem lê todos os posts, ou assiste todos os stories hoje em dia, ou lê todos os livros, é uma relação realmente, tipo, parece que é uma amiga. Então, é uma amizade que eu tenho com pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, porque às vezes viajando eu encontro com leitores, e as meninas às vezes estão viajando com o livro, então a gente acaba fazendo companhia para esse adolescente. E a adolescência é a fase mais confusa, assim, que a gente está vivendo as coisas pela primeira vez, e nem sempre tem espaço dentro de casa para falar sobre as coisas que estão acontecendo. Então, muitas vezes, os adolescentes buscam conselhos,
nas histórias, no entretenimento, né? Nos filmes, nas séries, nos livros. Então, é legal poder colocar nessas histórias coisas que a gente está vivendo e coisas que aprendemos, para que eles aprendam através da história também. Qual é a peculiaridade de se escrever para adolescentes? Quer falar primeiro, Paula? Bom, é o que a Bruna falou. A época da adolescência, apesar de ser uma época, né, exatamente muito difícil de se viver, porque você está vivendo muitas coisas pela primeira vez, passando por coisas que você, pela primeira vez, tem que decidir você e não seus pais, né? Mas a adolescência também é a época mais intensa da vida, eu acho. Você, assim, você não gosta, você ama. Você não, né? Você não é assim, gosta e não gosta, é ama e odeia, né? Aquela coisa assim. Então, o adolescente pega e te escreve. Amei aquela parte, cadê o livro novo? Sabe? E chora, e manda carta, e manda presente. E sabe? Então, assim, acaba que eu já passei da adolescência há muito tempo, mas eu ainda estou nesse mundo. É como se eu continuasse ali, é muito gostoso, porque como eu disse, é uma fase muito colorida, né? Cheia de emoções fortes. Então, eu continuo vivendo ali, tendo que lembrar muito da minha adolescência. Não parece que eu nunca saí muito da minha adolescência mesmo. Eu vivo relendo meus diários. Eu ia falar isso para você, que eu sinto que você é assim, eu também sou um pouco assim, que a gente nunca deixou a nossa criança interior morrer. Então, todas as coisas que a gente gostava quando adolescente, hoje em dia a gente continua gostando e continua falando sobre isso. Eu acho isso muito legal, porque as pessoas acham que crescer e ser adulto é sobre abandonar as coisas que a gente gostava quando adolescente. E quem foi que inventou isso está muito errado. Porque o que a gente gostava quando criança e adolescente é uma pista do que faz a gente feliz depois de adulto. Obviamente que não as mesmas coisas, mas eu acho que tem umas pistas, uns caminhos ali. Eu percebo, tipo, eu gostava de tal coisa na educação física, mas eu parei de fazer porque eu sofria bullying. Aí depois de adulto eu fui tentar fazer aquela coisa que eu gostava, mas eu tinha vergonha, mas eu tinha medo, e eu percebi que eu gosto muito. Então, o legal, eu acho, de escrever para adolescente é ir deixando essas pistas de novo e falando, ó, isso que você gosta é muito importante, não deixa morrer. Não, todo mundo à sua volta pode chegar e falar, isso é bobagem, para de gostar disso. Mas se você gosta, se é importante para você, não abandona, porque isso é o que te faz feliz e provavelmente será até você fazer 80, 90, 100 anos. Não tem idade. Eu lembro agora, até recentemente, a Bruna escreveu um tweet, eu acho, né, Bruna, que você falou que alguém estava criticando você porque falou, a Bruna já tem 20, não sei o quê, e gosta, e ainda age como adolescente, alguma coisa assim, que a pessoa falou. Aí eu lembro que eu até comentei, falei, nossa, né, mas que vida limitada dessa pessoa, né? Você tem que ter uma idade para cada uma coisa. Você não pode simplesmente abranger, você tem que deixar para trás. Isso não existe. Você pode... Não, e essa cobrança é época da vida. Você pode gostar de você. Essa cobrança é sempre muito maior para a mulher. Já reparou? Como para homem nunca é assim. Para homem é tipo, não, mas ele ainda tem 20, não, mas ele ainda tem 30. Aí para a mulher olha, ela já tem 26 anos, ela continua gostando de tal coisa. Para quem vai olhar, as contas estão pagas, minhas responsabilidades estão em dia. Então, acho que não dá para definir por idade, assim, o que a gente gosta, porque a gente o que a gente gosta também, né? Sim. É isso aí, legal. Agora, meninas, vamos falar do livro Um Ano Inesquecível. Comentem aí, por favor. Bruna, pode começar. Vou botar aqui, se você ainda não leu, nosso livrinho amado. Foi um projeto muito especial que nos permitiu viajar ao Brasil, lançando. São contos, as histórias se passam em diferentes estações do ano. A minha é na primavera, e é uma personagem que eu me orgulho muito, porque ela me ensinou muito coisas que, enquanto eu escrevia, eu não entendia o quão importantes eram para mim. E hoje, quando eu pego para ler, tinham várias pistas ali de coisas que eu viveria depois. Tipo, a personagem, ela tem o cabelo volumoso, muito volumoso. E na época eu alisava o meu cabelo. E a personagem ama o cabelo dela, exatamente como ele é. Então, eu coloquei na personagem algo que eu queria para mim. E aí eu acho que depois que a história saiu pro mundo, foi ficando um pouquinho mais fácil para assumir o meu próprio cabelo e para entender como é legal você se aceitar. Então, é uma história que eu tenho um carinho imenso. Legal.
Eu amei escrever essa história. A minha é passada no inverno, e eu amo inverno, é a minha estação preferida. Essa é até uma história engraçada, porque a editora saiu perguntando para cada uma, né? À medida que ia convidando, ia perguntando qual estação gostaria de escrever. Eu de cara falei, eu quero inverno, minha estação que eu mais gosto, já veio a ideia toda na minha cabeça. E aí perguntaram para a Bruna, ela falou primavera, para a Thalita foi o verão e para a Babi o outono. Cada uma, assim, encaixou direitinho a possibilidade de cada uma. Eu amo inverno, eu queria escrever uma história na neve, e eu escrevi essa história que eu amo, amo, amo. A personagem é Mabel, que acabou se tornando o nome da minha filha. Eu gostava tanto desse nome que eu acabei... Não, eu queria colocar o nome, quando eu fiquei grávida, eu queria colocar o nome de uma das minhas personagens. Aí eu comecei a pensar, aí eu falei, a Fanny e Priscila estão muito batidas já, elas já têm uma vida própria, vão ficar muito marcada a vida dessa menina, assim, né? Então, eu fui e falei para o Kiko, aí é Mabel, que era um nome que... Aí ele falou, nossa, eu gosto muito. Aí a gente começou, né? Ficamos muito na dúvida, na verdade. Um outro nome que eu tinha era Mia, mas aí não era de personagem, né, minha. Aí eu falei, não, Mabel, deixa aí a Mabel. A gente começou a chamar ela de Mabel, 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 e ficou. Aí a Olha, Mabel, que legal. eu amo esse nome até hoje. Então, assim, eu tenho um carinho também por isso, por essa história. Eu escrevi em 2 semanas. Olha. A minha história foi o livro mais rápido que eu já escrevi na vida, porque eu amei tanto que eu só queria fazer aquilo. Eu só escrevi. E eu adoro até hoje, é uma das minhas histórias preferidas. Tá, então aproveitando o gancho, conta pra gente o que você considera, depois a Bruna fala também, o que você considera mais desafiador na hora de escrever uma nova história. Você falou que essa você escreveu em 2 semanas, mas o que é mais desafiador? Eu acho que é você, pelo menos no meu caso, tá? Que já tem tantos livros, hoje em dia o que é mais desafiador para mim é não me repetir. Tá? Eu fico sempre tentando criar histórias novas, personagens diferentes, para não, né, eu não ficar naquela coisa repetitiva da mesma história. Então, eu tento criar personagens bem diferentes. O começo do livro é bem difícil, eu acho. No começo, eu escrevo a história inteira na minha cabeça, e só depois que eu coloco no papel mesmo, faço um roteiro do que vai acontecer. Até a história engrenar é a parte mais difícil. Depois parece que a história se escreve sozinha, ela vai. Sabe? Então é isso. Eu acho que no meu caso, né, tomar cuidado com os outros livros todos que eu tenho para não tornar uma personagem muito parecida com o que eu já fiz. E também esse comecinho, até a história engrenar, que dá, para mim, pelo menos, dá uma certa preguiça no começo, assim, de você ir lá, escrever, e depois, de repente, a história vai, toma vida própria, e aí é fácil. E você, Bruna? Eu compartilho um pouco do que a Paula acabou de falar, mas outra dificuldade minha, por trabalhar também com internet, né? Enfim, eu me considero autora, mas a minha principal fonte de renda é o blog, a minha empresa e tal. Então, eu acabo vivendo essa vida dupla de autora e blogueira e criadora de conteúdo para a internet. E são 2 demandas completamente diferentes, com ritmos bem diferentes. Porque a internet é assim, todo dia eu tenho que acordar e gravar um vídeo e pensar no conteúdo, pensar no público que está esperando aquele conteúdo. Já o livro, a ideia cresce dentro de mim, eu tenho que amadurecer, passar para a gente, conversar, pensar. O tempo até aquilo chegar no leitor é uma outra velocidade. Aí eu fico me dividindo para fazer as 2 coisas direito. Porque eu sinto que teve algum período na minha vida que eu me dediquei muito mais ao livro e deixei a internet de lado. Então eu tento encontrar o equilíbrio entre as 2 coisas, porque eu acho que elas são complementares. A internet me ajuda a vender os meus livros e me ajuda a ter um contato diário com adolescentes, para eu conseguir escrever e criar para eles também como autora. E os livros é o que eu gosto de fazer, porque é muito gostoso você pegar um livro e levar com você numa viagem. Eu gosto do formato do produto livre também. Então, me orgulho muito dos projetos literários, mas acho que o meu maior desafio é equilibrar as 2 coisas e fazer as 2 coisas bem, porque eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, pela metade. Então, acho que o na minha vida, tratando bastante na terapia. Coisa que antigamente não existia, né? Antigamente, não tão antigamente, mas enfim, os escritores não iam para nenhuma rede social conversar com o seu público, e hoje isso está tudo muito ligado, né? Queria que vocês comentassem também sobre isso, sobre as redes sociais, novas tecnologias, como que isso tem influenciado o trabalho de vocês. A Bruna falou aí um pouquinho dessa cobrança que ela tem de estar lá, gravar um vídeo, aparecer, estar nos stories. Isso acaba sendo importante também para a carreira do escritor, da pessoa que não quer muito estar nas redes sociais, mas que está lançando um livro, por exemplo?
É muito importante na divulgação. Eu acho que a divulgação da internet hoje né, é a melhor, é a maior de todas, né? É o boca a boca mesmo, é a forma que a gente tem de avisar para os leitores que, né, ó, tá vindo projeto novo, saiu algo novo, e também de ouvir. Eu escuto muito, logo que eu lanço um livro, eu não saio da internet, eu fico tentando ver os comentários, o que estão falando do meu livro novo, se gostaram, se não gostaram, eu fico bem ansiosa, tensa mesmo, assim, né, querendo saber. E logo depois também começa, né, a demanda. Eu quero livro novo. Eu falei assim, ótimo, então gostaram do... né? Então, assim, é muito bom esse contato com o leitor, para você saber direto dele. Antigamente eu fico pensando, como é que o escritor sabia que alguém gostava ou não do livro dele? Era só pela vendagem, né? Porque se vendeu muito, você sabia que era bom. Mas hoje em dia você tem retorno imediato. Você lançou o livro, no dia seguinte você já está sabendo se gostaram, se não gostaram. E uma outra coisa que eu uso muito a internet é para acompanhar, né? Como eu disse, eu já saí da adolescência faz tempo, então, assim, eu tenho que acompanhar de alguma forma as coisas de hoje em dia. Claro, eu tenho uma forte ligação com a minha própria adolescência, mas eu também não quero escrever livros passados lá nos anos 90, entendeu? Então, eu tenho que atualizar. Então, eu vejo o que eles estão ouvindo, o que eles estão vestindo, o que eles estão gostando. Esse contato direto com o leitor, com o leitor adolescente, é muito bom para que eu coloque uma parte deles nos meus personagens também. Agora, também acaba que existe uma liberdade maior do leitor, da leitora, deles conversarem com vocês e acabam, às vezes, falando coisas que vocês também não querem ouvir. Tem que estar preparado para isso, né? Tem bastante opinião disfarçada de crítica construtiva. Eu falo sempre para os meus leitores que estão começando a escrever, assim, você não vai agradar todo mundo, você tem que escrever de verdade, gostar do que você está escrevendo e se sentir satisfeito com isso. É óbvio que a opinião das pessoas, seu leitor que está comprando o seu livro, é importante, mas mais importante é você estar feliz com o resultado e você ver que tem verdade naquela história, naquilo. Então, às vezes a internet ajuda, como no meu caso me fez ter um público e depois receber o convite da editora, mas às vezes ela te atrapalha, porque você tem medo da opinião das pessoas, do que elas vão pensar do seu livro. Então, o que eu digo use a internet como uma isca. Posta um trechinho ou pensa num formato, sei lá, um podcast que você começa a ler o seu livro e vê o que acontece. Usa como termômetro, mas não deixa aquilo te impedir de realizar o seu sonho, de publicar. Porque até as editoras mesmo, elas usam a internet para descobrir novos autores e novos talentos. A Babi mesmo é um exemplo disso, né? Vocês estão ali, né, nas redes sociais e não tem jeito, a gente acaba ouvindo de tudo, né? Todo mundo ouve de tudo. A pessoa acha que por trás... Desculpa, a pessoa acha que por trás do computador ela pode falar o que ela quiser, né? Ela está ali com o escudo na frente dela, e ela, né, não vai ser... Mas ela não sabe que ela pode machucar alguém até com os comentários, né, dela. Muitas vezes nem leu a história, tá só comentando, aproveitando o flow ali da polêmica e tal. Mas acaba que as redes sociais elas vão também estimular os seus leitores a virarem autores também, né? A gente já falou aí, a Bruna já deu algumas dicas. Que outras dicas vocês dariam para quem quer se tornar um autor? Eu acho que tem que ler muito. Primeira coisa, para ser um escritor, você tem que ler muito de tudo, que a gente aprende muito lendo. Você pega coisas da escrita de outros escritores e ler aumenta a imaginação, aumenta o vocabulário. Então, a primeira coisa é isso, é gostar de ler. Não existe um escritor que não gosta de ler. É a mesma coisa, sei lá, um dentista que não gosta de dente. Sei lá, uma coisa assim, né? Não combina. Eu acho que também você tem que escrever sobre aquilo que você conhece. Isso é uma coisa muito importante. Como eu disse, eu escrevi muito baseado na minha própria vida, e foi aí que eu consegui. Eu já tinha tentado escrever vários romances antes. Quando eu falei, deixa eu ver o que a minha própria história tem. E fui lá e coloquei no papel, foi aí que eu aprendi, né, que a minha história, né, também tinha acontecimentos muito interessantes que podiam virar livros mesmo. Que mais? Ainda não se escreve sobre o que você conhece? Eu acho que você tem que conhecer tudo, até o lugar que está passando a sua história, para você passar a realidade, aquilo que você me perguntou no começo, né? A história é muito real. Sim, é muito real porque eu fui uma adolescente em Belo Horizonte, eu escrevo em Belo Horizonte, então, assim,
É isso. E escrever sobre o que você gosta, sabe? Eu acho que você vai passar muito tempo com o seu próprio livro e você tem que gostar dele. A Mabel tá chorando ali, tá desconcentrada. Mas é isso. Eu acho que você tem que gostar da sua própria história, porque você vai passar muito tempo escrevendo aquilo ali. Se você acha que está ruim, seus leitores também vão achar. Eu uso muito o que eu sinto como termômetro, porque eu recebo esses recados. Na parte que eu choro escrevendo, me falam, nossa, eu chorei demais naquela parte. Eu falo, eu também. Na parte que eu dou risada também é a parte que falam que morreram de rir. Então é isso. Legal, legal. Então, para finalizar também, Bruna, dá umas outras dicas aí para o pessoal. Porque com certeza, né, Bruna, acaba que vocês inspiram, né, os leitores, ainda mais com essa proximidade, né, da internet. Olha, uma das coisas que eu falo sempre para o meu público é sobre a questão da timidez. Eu tenho muitas leitoras que são tímidas. E eu, na adolescência, queria muito não ser tímida. Eu queria muito ser a garota popular, que tinha vários amigos, que ia para os rolês, que fazia tudo e acontecia. E eu não fui. E eu me sentia mal por isso. Com o passar dos anos, eu percebi que a minha timidez me deu um superpoder, que é observar, que é me colocar no lugar do outro. Porque se eu não estou falando, eu estou ouvindo. E eu usei muito das coisas que eu vi, que eu senti nas minhas histórias. Então, às vezes, reconhecer que uma característica sua, como a timidez, não é uma coisa que você precisa mudar. Óbvio que é bom você ter o controle para, em algumas situações, sei lá, no ambiente profissional e tal, você conseguir controlar e equilibrar isso. Mas quando eu comecei a enxergar a minha timidez como um superpoder de eu sou sempre a pessoa que está observando todo mundo. E foi esse olhar que me fez querer sentar e escrever sobre as coisas, sobre o que eu sentia, sobre como as pessoas, minhas amigas vêm me contar um rolo. Eu fiquei com menina, aconteceu aquilo. Sou uma ótima ouvinte, porque é daí que nascem as minhas histórias. Então, olhar para a sua personalidade, para o seu jeito de ser e entender o que você achou que era um defeito e que, na verdade, pode te ajudar a encontrar a sua voz e contar a sua história. Legal, legal. Meninas, muito obrigada, tá, por esse bate-papo aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês tenham mais e mais sucesso, tá bom? Muito obrigada, eu adorei. Adorei encontrar com a Bruna também. E espero que na próxima edição a gente possa ir aí, com os nossos livrinhos. Com certeza. Muito obrigada, viu? Tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.